Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é logaritmo. Então acompanhe comigo o material, fique atento, façam as suas anotações para depois tirar as suas dúvidas. Então, logaritmo de um número. Considere a seguinte situação. Aqui o número x se deve elevar. Então, nesse caso, nós vamos ver dois casos bem práticos para que você compreenda o que é um logaritmo. O número 2, para se obter um 8, como você faria? E na situação B, nós temos o número 3 para se obter 1 sobre 81 avos. Como você faria isso? Então, acompanhe comigo a resolução para você entender o conceito de logaritmo. Então, para achar a resolução, ela ficará da seguinte maneira. Nós vamos pensar em um número que é elevado... Aliás, vamos pensar no 2 elevado em um número e que seja igual a 8. Então, nesse caso, nós vamos fatorar o 8 em fatores primos, e aí você vai encontrar que ele é 2 elevado à terceira potência. E aí você vai recorrer aos seus conhecimentos em relação à exponencial para nós trabalharmos juntinho aqui no logaritmo. Percebam aí na resolução que nós temos um 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 3. E aí as bases são iguais, nós vamos trabalhar somente o expoente. Então, nesse caso, nós vamos ter um x igual a 3. E aí, voltando lá ao comando da questão, ela dizia o seguinte: o número 2 para se obter um 8. Então, nesse caso, ele estava perguntando qual o número que nós devemos elevar no 2 que nós obtemos o 8. Então, nesse caso, é o 3. 2 elevado a 3 é 8. Tudo bem? Então, esse valor 3, ele denomina-se o logaritmo do número 8 na base 2. E aí vocês vão perceber que nós vamos transformar essa nomenclatura da exponencial para logaritmo. Ou ainda, os estudos que vocês já fizeram em relação à potência, à potenciação, nós vamos aplicar totalmente aqui nesse assunto de hoje. Então, vai ficar da seguinte maneira: o log de 8 na base 2 é igual a 3, porque, aí vocês viram aí na resolução, que um 2 elevado a x igual a 8, nós vamos ter um 3 como resposta. Agora nós vamos perceber, utilizando o logaritmo, como fica a situação. Então vocês vão perceber que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Isso implica dizer que o 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Então, nosso logaritmo aí é 3. Vamos a outra situação. Ele pediu que nós encontremos o número elevado, aliás, o 3 elevado a um número, e onde nós obtemos 1 sobre 81 avos. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar uma igualdade, onde vocês vão perceber que 1 elevado, aliás, 1 sobre 81 avos, nós vamos colocar ela na base 3. Então, vocês vão perceber, pelo andar da resolução, que nós vamos ter um 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 4. Tudo bem? Então, nesse caso, o meu x é igual a menos 4. Não é igual a esse c que está aparecendo aí para vocês, tá? Então, no lugar desse c, é menos 4. Então, o nosso valor 4, ele é chamado de logaritmo do número 1 sobre 81 avos, na base 3. Então, ele vai ser representado no logaritmo da seguinte maneira: o logaritmo de 1 sobre 81 avos, na base 3, é igual a menos 4. E aí vocês vão perceber o conceito agora de logaritmo, que são dados os números reais positivos a e b, com esse a diferente de 1, e aí nós vamos ter um b igual
a um A elevado a C. Então, o expoente C nós vamos chamar de logaritmo de B na base A. Ou seja, percebam na nomenclatura que está escrito na sua telinha. Então, o log de B na base A é igual a C. Ou seja, ou implica dizer que o meu A elevado a esse C é igual a B, com A e B positivo e o A diferente de 1. Tudo bem até aqui? Vocês compreenderam agora o conceito de logaritmos? Então, basta vocês perceberem a associação com a exponencial e os conceitos básicos, né, da potenciação. Então, para simplificar, nós vamos ter aí, na nomenclatura de logaritmo, a seguinte situação. Nós vamos ter uma base, que é o A, o B vai ser o nosso logaritmando, e depois da igualdade, o x vai ser o nosso logaritmo. E aí, nós temos também um A elevado a x igual a B, e aí ela vai retratar novamente acerca da exponencial. Tudo bem? Então, como se lê essa nomenclatura? É bem simples, pessoal. Você vai ler da seguinte maneira. O logaritmo de B, então o log, né, de B na base A, e aí tem as particularidades da definição, que é sendo A maior que 0, e esse A também tem que ser diferente de 1, e o nosso B maior que 0, para ser o conceito de logaritmo. Agora nós vamos às consequências da definição dos logaritmos. Nós temos alguns pontos a ser trabalhado aqui, tá? Então, a primeira delas, o logaritmo de qualquer base cujo logaritmando seja igual a 1, o resultado será igual a 0. E aí nós trouxemos um exemplo para vocês verificarem aí, que o log de 1 na base 9 igual a 0, e aí vem o porquê, que o 9 elevado a 0, nós sabemos que é igual a 1. Ou seja, só lembrar lá do conceito da potenciação, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente não vai demonstrar aqui, tá? O segundo ponto, ele diz o seguinte, quando o logaritmando é igual à base, o logaritmando será igual a 1. Então, o log de A na base A, ele é igual a 1. Então, percebam aí na prática como é isso. O log de 5 na base 5 é igual a 1. Por quê? O 5 elevado a 1 é igual a 5, que por sua vez 5 elevado a 1 também. No terceiro ponto, nós vamos ter quando o logaritmo de A na base A possui uma potência m. Ele será igual ao expoente m, ou seja, o logaritmo de A elevado a m na base A, ele é igual a m. E aí vocês vão ver no exemplo que o log de 3 elevado a 5 na base 3 é igual a 5. Tudo bem? O próximo ponto diz o seguinte, quando dois logaritmos com a base são iguais, os logaritmandos também serão iguais. Então percebam pela nomenclatura de o log de B na base A é igual ao log de C na base A. Então percebam que a particularidade aí, as bases são iguais. Então isso implica dizer que o meu B é igual ao C. E o último ponto da consequência é que a potência da base A e expoente do log de B na base A será igual a B. E aí vocês vão ver a nomenclatura aí que está escrita que o A elevado ao log de B na base A é igual a B. Tudo bem? Vamos a algumas propriedades do logaritmos. Então, nesse caso, o primeiro delas é o logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto é igual à soma de seus logaritmos, conforme vocês percebem aí na nomenclatura na telinha. O segundo é o logaritmo de um quociente, ou seja, o logaritmo de um quociente é igual à diferença dos logaritmos. Então, percebam que nós vamos ter um log de B sobre C, de base A, e aí ele será o log de B na base A menos o log de C na base A. Tudo bem?
Um outro ponto aqui é o log de uma potência. Então, o logaritmo de uma potência é igual ao produto dessa potência pelo logaritmo, como vocês veem aí na sua telinha. E a mudança de base, nós podemos mudar a base de um logaritmo usando a seguinte relação, que o log de C na base B é igual ao log de C na base A dividido pelo log de B na base A. Percebam que as bases são iguais, só que vai mudar é o logaritmando. Tudo bem? Vem agora o cologaritmo, tá? O chamado cologaritmo é um tipo especial de logaritmo expresso pela seguinte expressão. O cologaritmo de B na base A é igual a menos o log de B na base A. Tudo bem? Então podemos escrever assim, que o cologaritmo de B na base A ele é igual ao log de 1 sobre B de base A. Tá ok? Pessoal, hoje nós trabalhamos o conceito, as definições, as consequências e as propriedades do logaritmo. Peço a vocês que revejam essa aula e outras aulas em relação a essa temática de hoje. Façam as atividades complementares e uma boa aula. Até a próxima!